Vamos lá, sexto ano, e vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas unidades de medida que utilizamos no nosso dia a dia, tá certo? A gente não vai aprofundar muito, então tal que o exercício é pequenininho, só tem 3 questões, tá certo? Mas vamos lá, unidades de medida. Vamos lá, de comprimento, a gente vê muito isso: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá certo? E a unidade de medida de comprimento é utilizada para medir mesmo o comprimento. Eu quero medir a distância daqui de Taquaritinga para Vertentes. O que é que eu faço? Eu vou medir em quilômetros. Eu tenho que saber quantos quilômetros equivale Taquaritinga a Vertentes. Eu quero medir a frente da minha casa. Eu tenho que medir que em metros. Por que em metros? Porque em metros é a unidade mais fácil para a gente distinguir a largura de uma casa. Mas se eu quero medir meu lápis, vai ser em centímetros, tá certo? E como é que eu faço isso? De metro para centímetro, de hectômetro para centímetro? É muito fácil. Se eu quero passar, eu tenho 1 metro, quero passar para decímetro, como é que eu faço? Eu multiplico por 10, tá certo? Nesse sentido aqui, eu sempre saio multiplicando por 10. Tá ok? Tanto faz aqui também. Tudo multiplico por 10. Nesse sentido. Só que se eu for fazer o sentido contrário, se eu quiser passar de milímetro para centímetro, o que é que eu faço? Eu vou dividir por 10. E assim vai por diante. Eu dividindo por 10. Tá certo, gente? Difícil? Não, né? Então, se eu quisesse passar 1 quilômetro para metro, como é que eu faria? Multiplicaria por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, por 1000. Então, eu tenho 1 quilômetro. Se eu quero passar para metro, fica só multiplicar por 1000. Tá certo? E assim vai por diante, o mesmo sentido. Vamos ver a unidade de medida de massa. Tem outros aí, né, no exercício, só que eu não passei para vocês. Por quê? Os mais que a gente utiliza são esses: quilograma, grama e miligrama. O que é que eu faço para passar de quilograma para grama? Só multiplicar por 1000. E de grama para miligrama também multiplico por 1000. E aqui o inverso é tudo dividido. Tá certo? Tudo dividido. Se eu tiver 500 gramas, eu quero passar para quilogramas, vou dividir para 1000, que vai dar 0,5 quilogramas, tá certo? Então essas são as unidades de medida de massa que a gente mais utiliza. Tem outras? Tem. De tempo. De tempo a gente tem o segundo, o minuto, a hora, o dia, a semana, o mês e o ano, tá certo? Eu coloquei só as siglas aqui de cada um. Todo mundo sabe, né, que 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, um mês, às vezes tem mês de 30 dias, às vezes tem de 31, 28, 29, depende. E o ano, 365 dias ou 366 dias, quando for o bissexto. De temperatura, unidade de medida de temperatura. A gente tem o Celsius, o Kelvin e o Fahrenheit. A gente não vai utilizar muito esses daí, tá certo? Utiliza mais o grau Celsius, que a gente usa atualmente aqui no Brasil, né, para poder calcular aí a temperatura, representar a temperatura. Unidade de medida diária. Eu vou destacar aqui os mais que a gente usa, que é o metro quadrado e o centímetro quadrado. Esses outros utiliza sim, mas não utiliza tanto. Mas a gente tem o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado, o decímetro quadrado e o milímetro quadrado ainda, que utilizamos. Unidade de medida de volume. Sim, falar aqui, diária. O que é uma unidade de medida diária? Eu quero medir uma tal superfície, eu quero saber quantos metros quadrados tem a minha casa, um exemplo. Se ela tem 7 por 10, 7 vezes 10, 70 metros quadrados, tá certo? Então são utilizados para isso.
para medir terrenos, medir aquele espaço físico que tem lá. Volume, o mais que a gente utiliza também no volume é o metro cúbico e o centímetro cúbico, tá certo, gente? O metro cúbico, ele é utilizado muito quando vai fazer construções. Se eu quero comprar uma carrada de areia, ela vem em metros cúbicos. Vem quantos metros cúbicos? Às vezes tem carrada de 8, de 10, de 16 e assim por diante. Centímetro cúbico, utiliza também, principalmente em copos, em unidades menores, tá certo? Capacidade, eu quero destacar aqui as capacidades que mais utilizamos, que é o litro e o mililitro, tá certo? 1 litro equivale a 1000 mililitros. A gente utiliza bastante isso quando vai medir alguma coisa, tá certo? Então tá aí, essas são algumas unidades de medida diária. E eu vou explicar um pouco para vocês do exercício. Diária não, de medida, né? Unidades de medida. Escreva a unidade mais adequada quando queremos indicar um copo de suco. A gente vai escrever que unidade de medida. Uma garrafa de refrigerante, qual unidade de medida? Uma carrada de areia, eu já falei para vocês, né? Uma carrada de areia. A distância entre duas cidades, dei um exemplo. A largura de um livro, o tamanho de um terreno, o comprimento de uma sala de aula, a temperatura de uma cidade num certo dia, o peso de um adulto. Tá certo? Vocês colocam aí a unidade mais aceitável. Na segunda questão, faça as transformações das unidades de medida abaixo. Tem aí 2 litros em mililitros. Como é que eu faço? Eu sei que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Ou seja, quantos mililitros eu vou ter em 2 litros? 3 metros em centímetros. É aquilo que eu falei, ó. Tá em metro, quer passar para centímetro. Eu vou multiplicar por quem? 10 vezes 10, por 100, né? Vou ter que multiplicar por 100. 5 minutos em segundos. A gente sabe o quê? Que 1 minuto equivale a 60 segundos, né? E 5 minutos vai equivaler a quanto? 4 dias em horas. A gente tem que levar em consideração quantas horas tem um dia. A gente sabe que é 24 horas, né? Em 4 dias vai ter quantas horas? 1 quilograma 1,5 quilogramas em gramas. Como é que eu faço? Feito eu expliquei aqui. De quilograma para grama, o que é que eu faço? Multiplica por 1000. Na terceira questão, está dizendo assim, uma caixa contém 3,2 kg de batata, 700 gramas de tomate e 0,6 kg de cebola. Qual o valor em gramas do conteúdo dessa caixa? O que é que você vai ter que fazer? Primeiro vai ter que passar 3,2 kg em grama. O que é que eu faço? Multiplico por 1000. E 0,6 que está em quilograma passar para grama. Isso aí somando todos, tudo que a gente vai encontrar o resultado. Tá certo? Qualquer dúvida, volta o vídeo novamente. Ou a gente vê aí como é que tira dúvida. Tá certo? E a nossa aula fica por aqui.